Na tela comigo os nossos repórteres, daqui a pouco vamos com Anderson Antunes, informações do Litoral Norte, mas abrimos essa edição com a Susan Rodrigues, que traz informação justamente desse caso, né, Susan, que nós estávamos noticiando, daquela adolescente de 15 anos que foi localizada no estado do Paraná. Quais os detalhes que você tem para a gente desse trabalho de localização da família junto com os nossos policiais militares, hein, Susan? Uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo. Ela estava na casa de uma tia, Zanotto. Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. A Emily da Silva, de 15 anos, estava desaparecida desde a última sexta-feira e agora foi encontrada em Ponta Grossa, no Paraná, com o apoio aí do SOS Desaparecidos. Na madrugada de hoje, o pai da garota já esteve com ela lá na casa da tia. Eles já se reencontraram. Segundo informações da própria polícia, a Emily teria tido um desentendimento familiar e, por conta disso, decidiu sair de casa. Lembrando que na última sexta-feira ela informou aos pais que estava indo para a escola, mas o Instituto Estadual de Educação afirmou que ela não esteve na instituição naquele dia. E aí iniciaram então as buscas. Ela também tinha saído de todos os grupos de conversa e desligado o celular. A última localização do rastreador do celular dela indicava Blumenau, no Alto Vale do Itajaí, mas os policiais fizeram buscas no endereço e não encontraram a garota. Então essa busca continuava e agora ela foi encontrada na casa da tia e segue sob os cuidados da família. Zanotto. Ô Susan, sempre quando eu abro a edição aqui do Cidade Alerta, eu faço questão de enfatizar a nossa missão, né? Nosso trabalho, a prestação de serviço, a segurança pública em destaque, o jornalismo ao vivo do nosso estado. E entre a prestação de serviço e a segurança pública em destaque está esse trabalho de localização às pessoas desaparecidas do nosso estado. Nós temos a Delegacia Especializada da Polícia Civil de procura às pessoas desaparecidas e temos o SOS Desaparecidos, que é um trabalho feito pela Polícia Militar do nosso estado. E a gente estava conversando aqui, né, Susan, dividir isso com o nosso telespectador de maneira franca e direta, de abrir ainda mais espaço para esses casos. Não somente mostrar que a pessoa está desaparecida e que a pessoa foi localizada, mas como funciona esse trabalho, essa grande rede e também trazer o alerta, isso que é fundamental, levar informações para que os pais, por exemplo, em casos, situações como o dessa garota, 15 anos, existe, a gente sabe, não nessa família apenas, mas em várias famílias, esse conflito. Adolescentes, essa fase mais complicada, que você deixa de ser criança, que você ainda não é um adulto, mas alguns adolescentes tomam decisões precipitadas e levam a situações como essa, das famílias que ficam desesperadas com esses desaparecimentos. Então, o Cidade Alerta já está trabalhando, a nossa Susan Rodrigues, que até me permita aqui, Susan, primeiro eu te fazer um elogio, um parabéns, que ela recentemente apresentou o trabalho de conclusão de curso dela, formada em jornalismo, e ela fez um trabalho focado nessa situação da procura por pessoas desaparecidas. Tirou 10 ela. Coisa pouca, não? Essa menina aqui. Parabéns, então, Susan, pelo seu TCC. E a Susan vai liderar esse processo. Ela vai trazer já reportagens cada vez mais enfatizando essa informação, né, Susan? Esse trabalho tentando contribuir também com a localização de tantas pessoas desaparecidas no nosso estado, né, Susan? Sem dúvida, Zanotto. Como você disse, é um tema que eu já venho acompanhando de perto ao longo dos últimos meses e agora a gente tem a oportunidade de trazer aqui no Cidade Alerta esses casos, né? Para além daquela informação diária que nós temos, vamos nos aprofundar na história familiar, na história do caso e também na investigação. Então vamos acompanhar bem de perto todos esses casos de desaparecidos que existem aqui em Santa Catarina. A gente sabe que é um número alto, né? É um índice alto. Estamos aí entre os 4 no índice nacional por número de habitantes. Então é algo que merece atenção e essa atenção será dada aqui no Cidade Alerta com certeza. Você falava a respeito da conscientização dos pais, né? Orientações, na verdade, principalmente em casos como esse da Emily, em que houve um desentendimento familiar. A gente sabe, como você disse, é a fase da adolescência, é também aquela influência, né, dos contatos através de redes sociais. Então é preciso ter muita atenção em relação a isso. Por isso, nós conversamos com o capitão Leonardo Bassim, que é o coordenador do SOS Desaparecidos, e também com a Cabo Daiane, que falaram um pouquinho a respeito das orientações. Eles deram algumas dicas, principalmente para os pais, para que tomem um pouquinho mais de cuidado e prestem principalmente atenção nos seus filhos. Vamos ouvir. Saber com quem o seu filho está se relacionando, conhecer os colegas do seu filho, conhecer os pais dos colegas do seu filho, pode ser uma atitude que vai evitar um desaparecimento.
Uma outra coisa também que é interessante se atentar, por mais que seja uma observação antiga, mas ela é muito válida, é a questão sobre os estranhos, né? Com quem que seu filho está falando, principalmente para crianças, orientá-los que não se deve estabelecer contato com estranhos, aceitar comidas, qualquer tipo de alimento, bebidas, caronas. Prestar atenção ao comportamento do seu filho. Ele está isolado, ele está triste, ele está não conversando com seu pai, com a sua mãe. Interessante também prestar bastante atenção na rotina do seu filho, os locais que ele costuma ir, horários que costuma voltar, e sempre pedir para que o filho diga para onde foi. Se tem uma ideia de quando vai voltar, né? Isso. E utilizar dos meios tecnológicos também é importante. Hoje, com o celular, você consegue acessar remotamente o celular do seu filho, que às vezes não está em casa naquele momento, e saber onde é que aquele aparelho está, logo, provavelmente, onde o seu filho vai estar. Prevenção, né, Zanotto? A prevenção através do diálogo em casa, principalmente essas orientações aí do SOS Desaparecidos para os pais, né, e familiares, principalmente para evitar situações como essa da Emily. Muito obrigado por enquanto, Susan Rodrigues, pelas suas informações.